A justiça funciona a partir da palavra, a palavra se dá por meio da comunicação. Comunicação no ambiente da justiça é algo indispensável, quer entre os servidores e os juízes, entre os juízes e as partes, entre as partes e, portanto, influencia o mundo da justiça do trabalho. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Volta os olhos hoje para o tema da comunicação não violenta. Para isso, tenho a alegria de receber a oficiala de Justiça do Tribunal da Bahia, Vanessa Regis, que estuda comunicação não violenta e vai nos ajudar a uma proximidade deste tema e dessa estratégia. Muito obrigado, Vanessa, por sua disponibilidade. Doutor Marcos, é com muita honra que eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e a Escola Judicial também. A comunicação não violenta tem 4 passos. Você pode começar dizendo quais são e como é que eles podem ajudar as pessoas em geral, o que é que isso significa de evolução para a comunicação humana? Com certeza. Primeiro eu gostaria de falar do pai, né? Quem foi que trouxe isso para nós? Ótimo. É uma pessoa chamada, um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Ele nasceu e viveu em Detroit, nos Estados Unidos, num lugar muito turbulento. Isso trouxe para ele, né, um mote próprio de ele querer trazer a paz, o tema da paz, né, para onde ele morava. E isso daí foi tão forte e significativo para ele que ele conseguiu levar esse tema e trazer muita paz, inclusive pelo mundo afora. Então, ele falou no Afeganistão, na Ruanda, em países assolados pela guerra, né? A comunicação não violenta é conhecida também como CNV. Sim. E ela traz 4 passos importantíssimos, né? Como um manual, na verdade, de vida para todos nós. O primeiro deles consiste na observação. Aí você me pergunta, observar como assim? Eu te digo, observar sem julgamento. Vanessa, é uma tarefa fácil? Não, é muito difícil. Né? Observar sem trazer qualquer julgamento de ordem moral. O segundo é a gente conseguir se atentar para as necessidades do outro, né? O terceiro, logo em seguida, os sentimentos dessa outra pessoa também. E o quarto, que a gente precisa dar esse arremate, né, para uma boa negociação, é a gente conseguir formular um pedido. Que pedido? Claro, simples, conciso, exatamente sobre o que a gente quer para que consiga resolver aquele conflito sobre o que as partes estão debatendo. Mas a gente vive numa sociedade paradoxalmente muito conectada, todo mundo está ligado em rede social, em WhatsApp, não sei o quê, e ao mesmo tempo muito desconectada. As pessoas parecem não ouvir umas às outras. Não é uma dificuldade para a adoção de um método deste? Para mim é uma questão assim, crucial do que a gente vive nos dias atuais. Né? E aí me lembra muito uma charge, né, de uma pessoa numa ilha com o celular ali, parecendo que ela está conectada, mas em verdade ela está distante de todo mundo. E por que a gente fala isso? Porque a gente está nesse instante atual e que a gente precisa estar conectado o tempo inteiro com as informações do que estão acontecendo, com o que as pessoas estão nos demandando, com o que a gente precisa, né, estar atento ao que está acontecendo. E, em verdade, será se a gente está conseguindo escutar um ao outro? Será se a gente está tendo essa escuta ativa, né, sobre o que o outro está dizendo em termos de necessidade, em termos de sentimento? Né? E é nesse momento que a comunicação não violenta, ela aporta para a gente assim como algo essencial, porque a gente realmente está cada vez, a gente homem, né, mulher, homem, ser humano, a gente está necessitado de ter a atenção do outro para aquilo que para a gente é importante. E acaba não sendo ouvido, gravemente habitando um mundo solitário, não é? Sim. Inexplicável. Há conversas superficiais e conversas significativas. Isso também é uma espécie de emudecimento, não é? Sim. Ficar jogando conversa fora, como se dizia muito antigamente. Qual é a relação disso com a comunicação efetiva que a gente possa ter? O interessante sobre isso é porque a gente muitas vezes fala assim, eu vou sair com um grupo de amigos, com um grupo de colegas, apenas para bater um papo, né, para jogar uma conversa fora. Mas, em verdade, será ser o que a gente busca, né,
uma rodada com os amigos, com os familiares, é tão somente isso, ou a gente está buscando entendimento, né? Saber um pouco da vida do outro, falar um pouco da nossa vida, e nisso daí trazer para a gente conexões mais profundas, que é o que a gente realmente busca nas nossas vidas. A gente fala, poxa, valeu a pena ter esforçado um pouquinho para poder ouvir um pouco, né, dessa pessoa que me é tão cara na vida, tão valorosa. E a gente nunca se dá conta da possibilidade concreta de ter sido a última oportunidade também, não? De Ainda ouvir tem isso. o outro, não é? Essa é a efemeridade da vida, né? Nós que passamos por tempos tão difíceis, tão diferentes, e a gente consegue perceber o quanto isso é importante para cada um de nós. Não perder a oportunidade de ouvir direito e com atenção. Há uma frase interessante nessa pesquisa que a gente fez para ouvi-la, que é: entre o que eu digo e o que você entende, há 9 possibilidades de erros. Do que a gente está falando? É fenomenal isso, porque entre o que eu penso, né, eu sou a emissora de Sim. uma determinada mensagem, né, e a gente está aqui falando sobre um canal de comunicação. Então, eu estou de um lado sendo emissora, do outro lado está você sendo o receptor, e entre o que eu penso e a forma como chega até você, existem 9 possibilidades de não haver um perfeito entendimento. E a gente vê isso com muita facilidade, chamado de ruído na comunicação. Então, a CNV, ela traz um importante aspecto para todos nós, que é da gente tentar limpar esses ruídos na comunicação e a gente se fazer entender pelo outro, né, exatamente naquelas nuances que a gente precisa levar até a outra pessoa. E o que eu posso te dizer, doutor Fava, é que quando isso acontece, sabe, a gente consegue trazer primeiro da outra pessoa, né, uma sensação de pertencimento, uma sensação de empatia e o que todos nós buscamos, felicidade nas nossas vidas, né? Então, aqui eu estou falando muito além de o que possa parecer uma mera comunicação entre duas pessoas, mas eu estou falando de sensação de bem-estar, sensação de paz e de felicidade. Muito mais construtivo, né, para a sociedade toda. São sinais de comunicação violenta, a impossibilidade de ouvir não, a dificuldade de se expressar, a frustração de se expressar, são sinais de comunicação violenta, não CNV. São sinais de comunicação violenta. A gente precisa saber dizer não. É uma tarefa difícil, inclusive para mim. Porque a gente dizer não para o outro significa, muitas vezes, a gente dizer sim para uma necessidade nossa. A questão toda, o Marshall, ele traz de uma forma assim, exemplar, né, no livro dele, que para mim eu coloco como um manual mesmo de vida para nós, que ele fala assim: a gente saber dizer não para o outro significa a gente usar uma linguagem diferenciada, um pouco diferente de tudo aquilo que a gente é acostumado a fazer, mas que a gente consiga chegar ao outro informando para ele que você está dizendo não simplesmente porque você quer dar uma resposta negativa, mas porque naquele determinado instante não é possível para você realizar aquilo. Quando outra pessoa percebe que você está dando não porque você não gostou, ou não porque você não quer, mas porque existe para você um determinado impedimento, ela consegue entender e você traz essa pessoa para o seu lado. É isso que é interessante. Isto projetado para a vida do tribunal é muitíssimo importante, porque a gente vive de nãos, né? Ninguém na justiça diz sim para todo mundo. Ao contrário, para alguém sempre a gente diz não, seja o seu trabalho de oficial, seja o meu de juiz, seja na secretaria. A gente sempre tem que escolher alguém para dizer não. Então, aprender a dizer não seria uma tarefa muito interessante e produtiva para todos nós, não? Com certeza. Saber dizer não significa você não se achar manipulado, você não achar que está sendo passivo, né? E o objetivo, acho que de toda a vida nossa, é que a gente consiga ser assertivo. Assertivo na comunicação, assertivo nas decisões, assertivo nas nossas vidas. Isso não significa envolver algo negativo. Pelo contrário, a gente trabalhar uma linguagem positiva para a gente conseguir se acercar-se, né, daquilo que seja melhor tanto para mim quanto para o próximo. Eu achei uma citação dele interessante, que é: a gente não percebe como emissor, normalmente, eu não estou citando literalmente,
mas a nossa fala violenta pode provocar no outro, de um extremo a outro, da magia ao inferno, né, à dor. Como é que a gente pode aproveitar isto para nos tornarmos menos violentos? Eu acho que, sobretudo, escutar com atenção. É o que a gente chama, inclusive é uma técnica trazida, né, da escuta ativa. Aí você pode me perguntar, Vanessa, fala um pouquinho da escuta ativa? E eu vou te dizer, Eu vou escutar ativamente. Sim. Obrigada. Escuta ativa significa você tentar esvaziar a sua mente e estar onde exatamente você está agora. Por exemplo, estamos aqui nesse bate-papo, nessa roda de conversa, e eu não estou lembrando de nada que está acontecendo lá fora, da chuva que está caindo, da criança que está na escola, do trabalho que eu tenho que executar depois daqui, porque eu estou aqui nesse exato momento cuidando daquilo que, para mim, é mais precioso nesse momento. E aí isso me leva para o céu, não para a magia e não para a dor ou para o inferno. Entendi muito claramente. Perfeito. Muito bem. Neste mundo de superconexão, a gente tem um tema associado bem importante, que é a rotulação. Rotular o outro é uma forma segura de eu andar na selva e nas dificuldades da vida. É ruim, não? Porque você começou a sua exposição falando sobre a gente não julgar. Realmente é mais um exercício que a gente deve fazer. Eu lembro que em sala de aula eu coloco sempre, né, para as pessoas que eu estou cuidando, né, de fazer a instrução, de dizer assim, olha, eu vou colocar um rapaz de um lado e a moça do outro, e eu só vou colocar para vocês, né, uma foto. E quero que vocês me digam o que vocês veem. E ainda assim, depois do final, a gente vai conversar, depois de explicar para vocês o que é CNV, e vocês vão me dizer se ainda assim está tendo ou não julgamento na forma como vocês estão vendo. Então, a moça sentada e ela está fazendo um gesto assim, o rapaz está sentado ao lado dela com a mão nos ouvidos. E aí é assim, perceptível como os homens falam assim, ela está gritando. Aí, quando eu ouço a parte das mulheres, ela fala assim, ela está tentando falar algo que ela fala todas as vezes, mas ele não escuta nunca. Né? E aí, depois, para dar o arremate, eu falo assim, gente, será que foi isso? O que eu pedi para que vocês me dissessem é o que vocês estão vendo. Ah, mas a gente está vendo isso. Bom, vamos ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Porque você, homem, você viu isso, mulher, você viu aquilo. Agora, vamos ver se todos conseguem ver a mesma coisa que eu. Eu estou vendo um homem sentado, com a mão nos ouvidos, né? A moça sentada ao lado, gesticulando com a mão para cima. Alguém viu algo diferente disso? Aí todo mundo se atém assim, fala, não, é realmente, pronto. Agora aí, Tri, se a mulher está gritando, se a mulher está cantando ópera alta, está doendo os ouvidos dele, aí já é julgamento de valor. Interpretação. Vamos seguir com a comunicação não violenta, é o tema do Pode Chegar deste episódio. Pode Chegar examina os elementos da comunicação não violenta neste episódio. Conta com a oficial Vanessa Regis, que estuda isto e nos está aproximando dessa técnica de forma muito tranquila e simples, Vanessa. Essa oitiva, essa escuta ativa e empática envolve uma técnica de parafrasear. Como é que a gente aprende isso? Muito bacana isso, né? Parafrasear significa você ouvir o que a outra pessoa está lhe colocando no interlocutor e você dizer com suas palavras se conseguiu entender o que ela te disse. Parece simples, né? Eu devolvo. Você devolve. E o interessante nisso tudo é que a gente está aqui na Justiça do Trabalho, então vamos falar em números, né? Metade das negociações são bem-sucedidas quando, através do parafraseamento, o interlocutor consegue dizer exatamente aquilo que o outro pretendia dizer. E ele consegue entender, né, que o que ele falou foi escutado, foi trabalhado e que merece, né, ser contemplada naquela roda de negociação. Muito bacana isso. E isso traz, em números, metade da quantidade de acordos somente por uma única técnica, que é o parafraseamento. E você tem utilizado a comunicação não violenta no seu trabalho? Sim. Com os
notificados com os compelidos pela justiça? Tenho, eu faço muito isso. Ainda ontem, né, eu estava conversando com uma das partes e ele me contou, né, um pouco da vida dele e, em determinado momento, eu apenas usei como técnica uma coisa muito simples, dizer para ele se eu conseguia entender o que ele tinha me colocado. Então, assim, em sumas palavras, ele me disse, olha, minha irmã faleceu, deixou 2 filhos, né, uma menina de 7 anos, um rapazinho de 4 anos, e quem passou a tomar conta foi o companheiro dela, que não era casado com ela, mas eles conviviam, né, maritalmente, como marido e mulher. E, com o falecimento dela, quem passou a assumir, né, a guarda das crianças e a cuidar disso tudo foi o pai das crianças. Quando ele me colocou isso, eu peguei e falei para ele, e ele já conseguiu ter essa condição dele no INSS, já acolhida, para que ele possa trazer essa condição para a Justiça do Trabalho, e ele conseguir receber a parte que caberia a ela. Ele, quando percebeu isso, sabe, foi assim, um sorriso imediato que ele me trouxe no rosto. E eu falei, poxa, que bacana. E ele, no final das contas, ele apertou minha mão e falou assim, obrigada, porque você não veio aqui simplesmente trazer o documento, mas você parou o seu precioso tempo para me ouvir. E eu falei para ele, nada, isso daí faz parte do meu trabalho, né? E se eu não puder fazer a diferença, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? Pois é, e é importante o seu depoimento, porque a gente tem uma pressão, você vive igual a que todos nós vivemos no judiciário, muito grande para produtividade. Então, cumprir um mandado, no caso do seu trabalho, com esse tipo de escuta, é muito mais custoso do que jogar um papel na mão do outro e virar as costas e ir embora. É difícil compatibilizar, não? É difícil, mas não é impossível. E eu posso dizer assim, que o que eu faço hoje, eu vou ter um ganho mais à frente. Porque todo um trabalho que eu faça hoje com o coração, que eu leve um pouco para o outro do que é importante para ele também na vida dele, que é suavizar um pouco a trajetória dele. Ele me contou, né, que ele passou por tantas dificuldades, ele perdeu uma irmã de apenas 27 anos e que ele estava com 2 sobrinhos, se ele pudesse, ele abraçaria os sobrinhos dele. Como é que eu poderia esquecer e deixar e simplesmente entregar o documento das costas e sair, sabe? Quando eu olhei para essa situação, eu falei, não, aqui vai um pouco de Vanessa, vai um pouco do coração, né? De propósito de vida, de missão de vida. E aí é a oportunidade que a gente tem, inclusive, de se desaguar naquilo que a gente faz. A gente não é apenas um número, a gente precisa trabalhar também com números, porque somos movidos a isso. Mas a gente pode dar a resposta para o outro e, no final, vem a resposta para a gente também, né? Desse aspecto positivo, que é como eu falei, sabe? Termina sendo uma felicidade que eu levo para ele que me volta, né? O efeito rebote volta para mim. E eu enxergo um outro desdobramento para a própria relação litigiosa. Quem começa a sua relação com a justiça assim, vem para qualquer ato, foi convocado para uma audiência, por exemplo, virá numa condição muito melhor, muito mais disponível e muito mais confiante, o que para a gente é importante demais, né? Que a pessoa não chegue aqui amedrontada, com raiva, né? Sem noção do que está acontecendo. Doutor Fava, eu acho assim, essa fala que você me trouxe, de suma importância, porque as pessoas costumam pensar que os oficiais de justiça são aquelas pessoas assim, grosseiras, né, descompromissadas com o outro, mas compromissadas apenas com a justiça, né, trazer números para a justiça. E quando conseguem perceber que o oficial de justiça pode ser aquela pessoa que te dá a mão e que pode te auxiliar a conseguir chegar numa mediação, a conseguir chegar, né, numa mesa de negociação ou numa audiência de juiz sem aquele medo da toga do juiz, né, com a linguagem mais simples, mais acessível. Então, ele já recebe a justiça num formato diferenciado. A justiça levada até a casa do cidadão é uma justiça diferente da justiça no prédio da própria justiça, né? Que a pessoa já chega ali assustada quando ela passa a ser demandada. É um paralelo metafórico com a medicina domiciliar, né? O médico de família, aquele que vai visitar a família, é uma política pública em alguns lugares, é muito diferente daquele que você conhece no plantão do hospital, que vê você 5 minutos e nunca mais vê, né, e nunca viu antes, e aí você vira um oficial residencial. Quer dizer, a justiça vai ao domicílio e isso engrandece. É difícil demais aplicar a comunicação não violenta, isso exige uma formação muito severa, porque, veja, os benefícios que a gente teria institucionalmente seriam muito efetivos. É difícil?
Não, não é difícil. Eu acho que quando a gente coloca o coração naquilo que a gente gosta, que a gente faz, termina sendo muito fácil, né? Envolve técnicas. E Sim. todas as técnicas, elas precisam apenas ser exercitadas. São como tarefas, né, que a gente traz para dentro de casa. Sim. Quando a gente realiza a tarefa a primeira vez, muitas vezes é difícil. Aí, quando você realiza a mesma tarefa 2, 3 vezes, no final você fala assim, poxa, até bacana, eu consegui chegar, né, nesse propósito que eu queria. Humanizar as decisões que a gente toma, as sentenças e as decisões na fase pior da vida, que é a execução, é também uma missão que a comunicação não violenta pode ajudar? Com certeza. Estamos necessitados, né, de humanização. Então, quantas vezes a gente ouve as pessoas brigando, as pessoas reclamando porque elas não são ouvidas, porque elas se sentem surdas, na verdade, no mundo de hoje. E elas conseguem, quando há uma CNV bem feita, elas conseguem ser ouvidas, sabe? É você dizer assim, eu não sou mais um número, eu sou uma pessoa que estou sendo ouvida, que estou sendo tratada com humanidade, com dignidade, sabe? No mundo de hoje, é ouro, é preciosidade. Mas é ouro, preciosidade que todos nós sentimos e necessitamos. Sim. Não há um risco de quebra da imparcialidade, tanto os servidores, porque são reflexos da atividade judicial, quanto o juiz, ou talvez principalmente o juiz, deve manter para as partes a certeza de que ele é imparcial. E, embora isso não signifique nunca neutralidade, mas imparcialidade. Se eu adoto uma linguagem muito própria, não violenta, adequada, como você propõe, que vai atender uma das partes, isso não vai soar esquisito para outra, dizer, ele é amigo dela, porque ele está falando a linguagem dela. Não, não. Na verdade, ao contrário. Olhe. Hoje a gente está trabalhando, né, até por determinação do Supremo Tribunal Federal, que a gente use a linguagem simples, né? E o que é que significa a linguagem simples? É a gente tentar traduzir a termos jurídicos. Eu lembro que nesse meio que a gente vive, muitas vezes fala, o juiz despachou, e a gente fica assim assustado. O que é esse tal desse despacho? Em qual encruzilhada, né? Despacho, Isso. O que é o tal do despacho? Quando a parte pergunta para mim assim, tem aqui fui julgado improcedente. Aí, o que significa isso? Para ele, assim, é assustador. Aí eu falo assim, olha, ele não acolheu aquilo que foi pedido, né? É só isso? É só isso. E por que não falou dessa forma? Eu digo, estamos em via de tentar simplificar essa comunicação para que ela seja compreendida por todo mundo, né? A linguagem mais simples, na verdade, já se torna menos violenta, não? Sim, já se torna menos violenta. Porque é violento, doutor Fava, você não conseguir levar ao outro entendimento. É muito complicado a pessoa ficar sem entender, buscando entender o que está acontecendo e ela não conseguir entender. Até o silêncio tem um significado, né? Quando você faz uma pergunta e a outra pessoa silencia, para você é violento, né? Ao passo que no momento em que há muita discussão, muito barulho, você silencia, esse silêncio pode ser interpretado e deve ser interpretado como busca de paz, né? Então, você não está querendo brigar, entrar naquele entrave, mas você está querendo suavizar aquilo que está acontecendo. E seria bem o oposto se fosse resposta a uma pergunta objetiva, né? Ele pergunta, você cala, é um desrespeito à minha pergunta, né? Exatamente. É interessante. A gente pode se aproximar desse universo e pensar em temas como agressividade, passividade, neutralidade. A comunicação vai resolver essas relações, manipulação. Sim. O objetivo da comunicação é justamente transformar essas relações, sejam elas de manipulação, de passividade, de agressividade, de violência, em assertividade. E o que é ser assertivo, né? É você exercer os 4 passos. É você observar, como a gente colocou, sem julgamento de ordem moral. É você se atentar para a necessidade do outro, né? E aí a gente consegue ganhar a outra pessoa no sentido não de manipular, claro. A gente consegue ganhar a relação de conversa, de empatia com o outro, quando você consegue perceber qual a necessidade do outro.
Em mesa de audiência, os juízes fazem muito isso, né? Porque muitas vezes vem ali um processo e naquele processo ele tem que tentar descobrir o que é que moveu aquela parte a entrar com a ação na justiça, que muitas vezes não é questão financeira, não é indenizatória, nada disso, é um reconhecimento, né? A algo que para ele estava trazendo mágoa. Né? Ele foi despedido de uma empresa que ele se doou durante anos a fio e, na primeira oportunidade, a empresa nem olhou para ele e colocou ele para fora, uma demissão. Né? Então, assim, quando você consegue colocar isso para a parte e dizer para ela, olha, não foi exatamente isso que aconteceu, mas a empresa estava passando por essa dificuldade, de repente teve que enxugar os quadros da empresa e ele percebe que não foi, né, um problema pessoal com ele, mas que, né, toda uma conjuntura econômica que assola o país, assola o mundo, quiçá, né? E ele percebe que não foi algo com ele, sabe? Aquilo ali se resolve. Muito obrigado por sua disponibilidade. Obrigada também. Um prazer estar aqui de volta. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.